Ora bem, muito boa tarde. Agradeço a vossa presença nesta última sessão. Aproximamo-nos lentamente, com grande pena minha e sei que também vossa, do final, mas mesmo tudo o que é bom tem que terminar. Antes de dar a palavra aqui ao meu caríssimo colega e amigo, professor Tavares Pimenta, apenas duas notas em termos organizacionais. Acabamos de sair de um bom almoço, não fiquei de bom tom a falar já do jantar, mas quem me conhece sabe que eu sou despachado. O ponto de encontro para irmos nós, equipa organizadora e palestrantes, o ponto de encontro para irmos ao jantar, vamos a pé, não é muito longe, é aqui no Centro de Estudos, a 7:15. Portanto, às 18h45. Quem quiser ir diretamente, pode ir. Eu se calhar peço que me digam qualquer coisa, uma pequena mensagem para o telemóvel, toda a gente tem um telemóvel. Para quem está a assistir, depois de encerrados os trabalhos, eu vou ficar aqui durante uns minutos e aproveito para quem precisar, eu passo já os certificados para quem está a assistir. Está bem? Feito isto, passo desde já a apresentar, tenho a honra de moderar aqui a conferência do professor Fernando Tavares Pimenta, colega e amigo, que vem apresentar a conferência, a última conferência, fechamos com chave de ouro, com o título A Assembleia Constituinte e a Questão da Autonomia das Regiões Insulares, Açores e Madeira, 1975-1976. Fernando Tavares Pimenta é doutorado em História e Civilização pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, é investigador auxiliar e presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, foi investigador de pós-doutoramento nas universidades de Bolonha e de Coimbra, investigador FCT também na Universidade Nova de Lisboa, professor auxiliar convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e docente do Mapa de Pessoal da Universidade Aberta, bem como investigador integrado do Instituto de História Contemporânea. A sua investigação, a sua obra, tem-se centrado no estudo da história contemporânea de Portugal, com especial enfoque na história do colonialismo português em África e na história insular, em especial no arquipélago da Madeira. Em 2009, foi premiado com o prémio Vítor de Sá de História Contemporânea e, em 2018, foi distinguido com o prémio Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares pela Assembleia da República. Sr. Professor, meu caro, meu amigo, a palavra é sua. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar o colega e amigo Filipe dos Santos, moderador da mesa e diretor de serviços do Centro de Estudos de História do Atlântico. Dar os parabéns a todos os colegas por este congresso, pela organização. Agradecer a todos os colegas que participaram, todos os conferencistas, e agradecer, sobretudo, a vossa presença, quer dizer, ao fim destes dias, ainda terem paciência para estar aqui e me ouvirem, é de facto, para mim, acaba por ser importante e sou muito, muito reconhecido por isso. Gostaria de cumprimentar a minha querida colega e amiga, a doutora Maria Helena Araújo, porque, não estando já aqui no Centro de Estudos de História do Atlântico, nos segue. E foi a pessoa, já agora, foi a pessoa que me permitiu fazer o meu primeiro trabalho sobre a Madeira. Foi a pessoa que me deu acesso à documentação que me permitiu fazer o primeiro artigo que eu escrevi sobre a Madeira há uma década atrás. E, portanto, doutora Maria Helena, muito obrigado. Já agora, não sei se já tinha dito isto em público, é a primeira vez que eu digo, provavelmente, o meu agradecimento. Partilhámos mais tarde o mesmo gabinete. E pronto. Bom, agora, deixando-me destas coisas e indo efetivamente para a apresentação aqui da minha conferência. E a minha conferência, eu até, depois da conferência do Dr. Jorge Freitas Branco, hoje de manhã, até me sinto quase mal, porque eu vou falar, no fundo, de uns senhores, na verdade não eram senhoras, eram todos senhores, que estavam em Lisboa, no fundo, a pensar em autonomia, gizar a autonomia, enquanto, efetivamente, aqui, com o Dr. Freitas Branco nos traz o pulsar da revolução e a construção de outra coisa, não é? De uma coisa nova,
Mas, efetivamente, é este o tema da minha conferência. Eu vou, efetivamente, colocar em perspectiva o debate, em perspectiva histórica, o debate político em torno da questão da autonomia das regiões insulares, Açores e Madeira, na Assembleia Constituinte, em Lisboa, 75-76, portanto, tendo em particular consideração o papel da 8ª Comissão, a Comissão das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que integrou deputados insulares, eleitos pelos distritos das ilhas de Madeira e dos Açores, e integrou, obviamente, também deputados continentais e eleitos por distritos do continente. Posso, desde logo, assinalar, e a despeito das diferenças ideológicas entre partidos e das diferenças entre pessoas, que a questão da autonomia, a solução constitucional encontrada para a questão da autonomia, resultou, no plano da Assembleia Constituinte, de uma ampla convergência política entre os dois principais partidos, o Partido Socialista e o Partido Popular Democrata, mas também convergência à qual se associou outros partidos, nomeadamente o CDS, o PCP e o MDP-CDE. Não conheço intervenções do único deputado da UDP nesta questão autonómica, o que não quer dizer que estivesse contra. A UDP não teve, a UDP tinha um deputado e não teve representação na 8ª Comissão. Portanto, o deputado da UDP não participava. Nem participou o deputado eleito por Macau, que era uma coisa à parte, e que na altura e que participou também da Constituinte. Portanto, estes dois partidos, ou associação política, no caso de Macau, e a UDP, não participaram dos trabalhos da 8ª Comissão. Os outros partidos, sim, e aqui podemos ver uma ampla convergência política, sinal claro de que a autonomia, ainda que pensada de forma diversificada, constituía efetivamente um desiderato dos constituintes e penso que uma aspiração transversal, se não aos estratos subalternos das populações insulares, pelo menos às classes médias e às elites dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Mas atenção, reflete, e isto é como parece que é essencial, esta aspiração autonómica e esta ideia de autonomia que vai vingar, e o princípio da autonomia que vai vingar na Constituição, reflete, acima de tudo, o ideal da participação dos cidadãos na governação. Uma autonomia já não administrativa, nem uma autonomia de governador, nem uma autonomia de elites. Uma autonomia que resulte da livre participação dos cidadãos no processo político. Eu penso que este é um princípio basilar que norteia os trabalhos da 8ª Comissão e norteia os trabalhos da Assembleia Constituinte. Não estou a dizer que depois aqui na prática isso fosse defendido por todos os partidos ou não. Estou a referir-me, portanto, àquele microcosmos da Assembleia Constituinte. E é isso mesmo que fica consagrado na Constituição de 1976, que eu defendo. Faço aqui uma declaração de interesses. Eu defendo a Constituição de 1976. Hoje, há setores da sociedade portuguesa que não a defendem. Eu defendo essa Constituição. Há falta de melhor, acredito que possamos evoluir para melhor, mas para já não encontro alternativas melhores à Constituição de 1976 e comparando com constituições anteriores também não vejo que elas fossem efetivamente melhores para o país. Mas vamos então aqui por partes e apresentar, digamos, aqui o quadro geral e a temática, analisar primeiro sucintamente o próprio ato eleitoral, ou melhor, os resultados do ato eleitoral que dão origem à Assembleia Constituinte. E, efetivamente, no dia 25 de abril de 1975, como todos sabemos, 12 meses exatos depois da Revolução, são realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte, que é
ou que são as eleições mais participadas da história do país. Estavam inscritos, se os meus dados não estão incorretos, e penso que não, que eu retirei dos dados oficiais, 6.231.372 eleitores, era este o universo de inscritos, 6.231.372 eleitores, entre continente e regiões, arquipélagos da Madeira e dos Açores e Macau. Macau participa, os outros territórios ultramarinos não participam, mas Macau participa. Macau, ou seja, os portugueses que viviam em Macau, na verdade, a comunidade portuguesa de Macau, desses votaram 5.711.829 eleitores, 91,66%. 91, quase 92% do eleitorado votou. Isto é uma participação extraordinária. Nós sabemos que também havia participações de 90% no Estado Novo, mas que o corpo eleitoral no Estado Novo era muito reduzido. Mesmo nas eleições de 73, já em pleno período marcelista, o corpo eleitoral era de 1.800.000. Era menos de um terço do que efetivamente vai ser em 1975, porque em 75 temos pela primeira vez em Portugal, e isto é bom que se diga, em 1975 temos pela primeira vez em Portugal sufrágio universal. Homens analfabetos votam e mulheres que não tinham curso superior nem curso licencial também têm direito de voto. Portanto, é uma das grandes conquistas civilizacionais que acontece precisamente com o 25 de Abril, o sufrágio universal para cidadãos maiores de 18 anos. Note-se que cada distrito constituía um círculo eleitoral. Isso significa que a Madeira, que era o distrito autónomo do Funchal, era um círculo eleitoral. Os Açores tinham 3 círculos eleitorais. O distrito de Ponta Delgada, o distrito de Angra e o distrito da Horta. Em representação dos partidos, e tendo sido adotado o método de Hont, foram eleitos, em número e percentagens, os seguintes deputados a nível nacional. Partido Socialista, 116 deputados, 46,4% dos votos. Partido Popular Democrático, PPD, 81 deputados, 32,4% dos votos. Partido Comunista Português, 30 deputados, 12% dos votos. Centro Democrático Social, CDS, 16 deputados, 6,4%. MDP, o Movimento Democrático Português, Comissão Democrática Eleitoral, 5 deputados, 2%. E a UDP, 1 deputado, 0,4%. E a ADIM, de Macau, um deputado também. Este é o panorama nacional que consagra a vitória do PS e também consagra a vitória daquilo que se agora costuma dizer dos moderados. PPD, PBS e PPD, digamos, os partidos do centro. Que na altura não seriam centro, porque o Partido Socialista, nesta altura, ainda se dizia marxista, só mais tarde é que vai retirar efetivamente todo o marxismo, e o próprio PPD, curiosamente, durante algum tempo, e eu tenho por acaso documentação, até propaganda política, não daqui, mas de lá, rumo ao socialismo, não é? Portanto, o próprio PPD, ainda que variasse de zona para zona, mas em muitas zonas apresentava-se como partido de centro-esquerda. Se o é ou não é, isso é outra história. Estamos a falar aqui em termos de propaganda e, portanto, de outro tipo de coisas. Nos distritos insulares da Madeira e dos Açores, os resultados são claramente diferentes dos resultados nacionais. Não porque o PCP ou o CDS tivessem grandes resultados, não, mas há aqui um partido que é hegemónico e esse partido é o PPD. Efetivamente, no Funchal, no distrito do Funchal, o PPD obtém 61,9%, portanto 62% dos votos, cerca de 78.200 votos, elege 5 deputados, em 6 deputados que o Funchal elegia, o PPD elegeu 5, e o segundo partido é o Partido Socialista, com 22,3%, 24.737 votos, elege um deputado. E mais nenhum partido elege deputados. Portanto, nós temos claramente um partido hegemónico e depois temos um Partido Socialista frágil,
relativamente ao continente, consegue eleger. Portanto, temos 5 deputados pelo PPD, 1 deputado pelo PS. Nos Açores, no distrito de Ponta Delgada, o PPD vence com 54,8%, elege 2 deputados, e o PS, com 30%, elege 1 deputado. Ponta Delgada elege 3 deputados e, portanto, 2 para o PPD, 1 para o PS. Nos distritos de Angra do Heroísmo e da Horta, o PPD elege a totalidade de deputados. Em Angra, o PPD tem 62,8% e elege 2 deputados. Angra só elegeu 2 deputados. E na Horta, o PPD obteve 67,6%, mais de 2/3, e elegeu o único deputado que a Horta elegia também. Ou seja, também nos Açores, em 6 deputados, no conjunto dos 3 distritos, temos 5 deputados eleitos pelo PPD e 1 pelo PS. Conclusão. As ilhas estão representadas na Assembleia Constituinte por 10 deputados do PPD e 2 do PS. Acabou. Há 2 partidos que efetivamente têm representação na Constituinte, o PPD e o PS. O PPD como, obviamente, partido hegemónico. Obviamente, sendo partido hegemónico, também, tendo 10 deputados a falar, claramente pode falar muito mais do que 2, e mesmo toda esta questão autonómica, e fala-se que o PPD teve efetivamente um papel mais acutilante, uma voz mais acutilante na defesa da autonomia. Eu não vou contestar isso, mas também tinha mais possibilidade de o fazer, com 10 deputados, não é? Portanto, era mais fácil 10 defenderem do que 2, e os outros partidos não tinham nenhum representante das ilhas, portanto, como é que podia ser? Mas isto é apenas um à parte, nem é propriamente central. Agora, eu parece-me que, não analisando a participação dos deputados insulares em todo o processo constituinte, parece-me oportuno, pelo menos, analisar essa mesma participação nos trabalhos da 8ª Comissão. E a 8ª Comissão, criada pela Assembleia Constituinte, tem por missão, efetivamente, estudar a questão autonómica. Aliás, ela denomina-se Comissão das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O que significa que já em 75, na Assembleia Constituinte, desde o início, há o desiderato de instituir regiões autónomas. Não é em 76, não é depois do 25 de novembro, não é... Não. É já em 75, a Assembleia Constituinte tem esse desiderato. Desde o início tem esse desiderato. Quem fazia parte, portanto, desta 8ª Comissão? Vamos ver. Desde logo Jaime Gama, que era o seu presidente. Jaime Gama, natural dos Açores, portanto, de São Miguel, deputado eleito pelo PS, pelo Ponta Delgada, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras, e que já tinha um lastro de oposição ao regime, uma vez que tinha participado nas eleições de 69 pela CEUD, mas em Lisboa. Nuno Maria Godinho de Matos, um deputado do PS, mas de Lisboa, eleito por Lisboa. Ou seja, temos insulares e temos continentais nesta 8ª Comissão. Não era uma comissão só feita por insulares. Mário de Castro Pina Correia, outro deputado do PS, também eleito por Lisboa, membro da Ação Católica e que tinha sido candidato pela CEUD em 69 nas eleições da Primavera Marcelista. António Alberto Monteiro de Aguiar, madeirense, aqui do Funchal, também ele, na altura, deputado pelo PS, eleito pelo Funchal. João Bosco Mota Amaral. Bom, aqui nem é preciso apresentações, todos nós sabemos, deputado açoriano, do PPD, aliás, líder do PPD durante anos, depois presidente do Governo Regional dos Açores durante 2 décadas, parece-me, ou perto disso, mas que já tinha um lastro também em termos políticos, porque tinha sido eleito para a Assembleia Nacional em 1969, onde teria
participado da chamada ala liberal e, portanto, acompanhando até Sá Carneiro. Já agora, Mota Amaral é, efetivamente, uma das figuras centrais não só do PPD nos Açores, mas do PPD a nível nacional. E é também aquele que provavelmente, e eu digo provavelmente, sem certezas, irá apresentar o primeiro projeto de autonomia em nome do PPD nesta altura. Eu não sei se esta informação é rigorosa, mas foi aquilo que eu consegui apreender. Portanto, em nome do PPD, ou pelo menos do PPD nos Açores, ele será o primeiro, efetivamente, a apresentar. Não quer dizer que seja o autor da proposta, mas pelo menos será o primeiro a apresentar esta mesma proposta. Américo Natalino Pereira Viveiros, também ele eleito por Ponta Delgada, e também ele do PPD e também depois como percurso político nos Açores. E Manuel Nascimento Santos Rodrigues. Bom, isto não me diz-nos muito, porque foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira e ele também foi deputado eleito pelo PPD, aqui no Funchal, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Muita desta gente vinha de Coimbra, curiosamente. Temos estado aqui a brincar um pouco entre escolas de Coimbra, escola de Lisboa, etc, etc. Muita desta gente, efetivamente, tinha estudado e vinha da escola de Coimbra. José Manuel Costa Carreiro Marques, um continental, deputado por Beja e do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, embora não tivesse tido, portanto, representantes, deputados eleitos pelos círculos insulares, participa na 8ª Comissão, porque, efetivamente, há deputados continentais que estão na 8ª Comissão. E o mesmo vai acontecer com o MDP. Portanto, José Manuel Costa Carreiro Marques, que, aliás, vai ser Presidente da Câmara de Beja. Eugénio de Jesus Domingues, também deputado do PCP eleito por Lisboa. E, portanto, temos PPD, PS, PCP. Maria, e agora, eu há pouco cometi um erro, disse os senhores, não, mas há uma senhora também. Maria José Paulo Sampaio, natural da Nadia e deputada do CDS eleita por Aveiro e que também participa na 8ª Comissão. Orlando José de Campos Marcos Pinto. Desculpem-me esta lista, mas eu acho que é interessante nós percebermos também a diversidade de pessoas, o que é que está aqui em causa. Quem é que é esta gente? Estamos aqui a falar de muita gente, de várias origens, com várias posições ideológicas, com várias posições. E, portanto, este Orlando Marcos Pinto é natural de Angola, por exemplo. Mas, claro, estava na metrópole e tinha sido eleito nas listas do MDP pelo Círculo de Lisboa, tendo de resto substituído, porque inicialmente o nome apontado, tinha sido Francisco Pereira de Moura, portanto, amplamente conhecido, não é? E militante, e que foram militante, aliás, da oposição ao Estado Novo, tendo participado no Congresso da Oposição Democrática da Aveiro em 1973, congresso esse de boa memória, no meu caso pós-memória, porque tenho pessoas conhecidas e amigas, como outras pessoas aqui têm, que participaram nesse congresso, entre os quais o professor Reis Turgal. E foram, no fundo, estas pessoas que participaram da 8ª Comissão num tempo mais longo, isto é, nas várias sessões que houve, porque houve outros elementos que participaram também nos trabalhos da 8ª Comissão, mas uma ou duas sessões. Mas, em todo caso, eu cito José Medeiros Ferreira. Quer dizer, não vale a pena apresentá-lo, todos nós sabemos, grande figura do Partido Socialista, ministro dos Negócios Estrangeiros no primeiro governo provisório e uma figura também ligada à história. Diga? Do primeiro governo, sim, perdão. Do primeiro governo constitucional. Uma pessoa também ligada à história e portanto, figura subejamente conhecida. Mário Mesquita, natural de Ponta Delgada, também deputado pelo PS, mas eleito por Lisboa. E jornalista destacado, e, portanto, tinha sido membro da CDE. E também José Manuel Costa Petincourt, neste caso eleito pelo Círculo de Angra do Iduísmo, ligado ao PPD, ainda que depois ele se afaste e tenha todo um outro percurso político. Portanto, estas figuras
também participaram da 8ª Comissão dos Trabalhos, mas apenas em algumas sessões, não chegaram ao fim. Sistematizando, grande maioria, portanto, era constituída por deputados do PS e do PPD, alguns naturais das ilhas, outros naturais do continente, mas presidente, secretário e relator da comissão eram todos insulares. Presidente Jaime Gama, açoriano do PS, secretário Mota Amaral, açoriano do PPD, e relator Emanuel Rodrigues, madeirense do PPD. Um PS, 2 PPDs. E, portanto, estas 3 figuras depois acabam também por dar ser um bocado a cara desta 8ª Comissão durante depois as discussões e os debates que existem na Assembleia. Esta 8ª Comissão, portanto, encarrega-se dos estudos das regiões autónomas, tendo por base as propostas constitucionais apresentadas pelos diferentes partidos e, efetivamente, não são todos os partidos que apresentam uma proposta, digamos, propriamente aprofundada no que diz respeito à autonomia, mas a questão autonómica, grosso modo, estava presente em quase todas as propostas. A mais elaborada de todas, no que diz respeito à autonomia, é efetivamente a do PPD. Atenção que o projeto constitucional do PPD também era o mais longo de todos, tinha 153 artigos. O do PS não era tão longo. Nesta proposta há uma referência em vários artigos à questão das autonomias. E ainda que o PPD não coloque em causa, aliás, até afirma o caráter unitário do Estado português, refere também a necessidade de consagrar os princípios da autonomia das comunidades locais e da descentralização democrática, considerando que as regiões devem ter órgãos representativos eleitos por sufrágio universal, igual, direto e secreto dos cidadãos residentes. E sobre os Açores e a Madeira, de forma muito específica, analisam e não pondo em causa a integridade e da soberania do Estado, aliás, representada por aquilo que seria um comissário, é assim que os designam, não ministro, no projeto do PPD está um comissário, nomeado pelo Presidente da República, afirma-se muito claramente que, efetivamente, tanto a Madeira como os Açores pensados enquanto unidade, devem ter, efetivamente, órgãos próprios de poder executivo e legislativo. Não vamos dizer que isto fosse muito original, nem vamos dizer que isto fosse muito diferente do que os outros partidos também, de alguma forma, defendiam. Porque e depois vamos ver, de uma forma ou de outra, entendiam-se que era mais ou menos isto que se pretendia. Agora, o PPD, efetivamente, no projeto que apresenta à 8ª Comissão, precisamente, é um projeto mais alongado e é um projeto mais detalhado. O do PS, que efetivamente se refere à questão autonómica, aliás, considera que se deve dedicar um título da Constituição, e vai ser dedicado um título na Constituição, não é tão detalhado, mas é categórico quanto à outorga de formas especiais de autonomia aos arquipélagos da Madeira e dos Açores, através de estatutos próprios a elaborar pela Assembleia Legislativa Popular. É assim que, naquele momento, é a Assembleia Legislativa Popular. É o artigo 99 do projeto do PS. PCP e CDS também se referem à questão autonómica, não de forma tão detalhada, de modo algum, de forma muito mais sucinta, mas aceitam também o princípio e a ideia de um estatuto próprio para os dois arquipélagos, baseado no princípio da autonomia. Portanto, não há aqui grandes diferenças. Às vezes diz aqui num debate assim, isto, um partido defende isto. Aqui no debate, nas propostas e nos debates que ocorriam em Lisboa, essas diferenças não são assim tão vincadas. Poderiam sê-las aqui, ou em Ponta Delgada, ou em Angra do Heroísmo, mas não
no plano da Assembleia Constituinte. Atenção, MDP e o MDP, o Movimento Democrático Português, e a UDP praticamente não se debruçam sobre a questão autonómica. Isto não significa que rejeitassem a autonomia. Simplesmente não é esse o foco das propostas constitucionais. Não há aliás, vamos ver que não há rejeição nenhuma, até porque a autonomia vai ser, e já vou adiantar, votada por unanimidade. Não há um voto contra na Assembleia Constituinte contra a autonomia. Na generalidade, ninguém vota contra, nem na 8ª Comissão, nem depois da Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte aprova, na generalidade, o título relativo à autonomia por unanimidade. Da direita à esquerda, ou da extrema-direita à extrema-esquerda, do centro, foi unânime. Portanto, o princípio da autonomia e a ideia da autonomia mereceu unanimidade nas Constituintes. Bom, a partir destes projetos, destas ideias, digamos, apresentadas pelos partidos, a 8ª Comissão vai então trabalhar, no sentido de elaborar um parecer, um título, aquilo que vai ser um título da Constituição, e esse parecer, efetivamente, ou proposta, como queremos chamar, será apresentado pela 8ª Comissão à Assembleia Constituinte no dia 19 de março de 1976. E parecer esse que reflete, eu até diria, quase um consenso. Eu não venho aqui trazer nada de extraordinário nem nada de polémico, porque efetivamente há aqui um grande consenso. E isto é sublinhado pelo próprio Presidente da 8ª Comissão, por Jaime Gama. Declarando, contudo, que esse consenso, e aqui é que temos que ver a ponderação, esse consenso tinha como balizas, e agora cito, de um lado, os imperativos da autonomia política e administrativa regional, e de outro, a necessária e equilibrada salvaguarda das experiências da unidade nacional dentro do quadro da sociedade democrática e livre. A autonomia política, soberania nacional e unidade nacional e democracia. A autonomia terá que ser feita no quadro democrático e terá que ser a expressão da democracia portuguesa. Daí a minha tese que, efetivamente, autonomia e democracia estão interligadas. Para mim, não existe uma autonomia política num Estado autoritário nem num Estado ditatorial. Isso era impensável. Era impensável antes do 25 de Abril. Havia formas de autonomia administrativa, mas a autonomia política não existia. E será impensável no futuro, em qualquer regime autoritário que por aí venha, que esperemos que não venha, mas que pode vir. É impensável. Porque a autonomia política implica a livre participação dos cidadãos na governação. Através dos seus representantes. Portanto, é um princípio democrático, porque senão a autonomia de governadores, a autonomia de elites, isso não é autonomia. Quando a grande maioria da população está excluída do processo de governação, não temos, independentemente da democracia ter os seus problemas, ter os seus limites, isso aí é outra coisa. A prática política da democracia ou do regime, isso é outra coisa. Mas os princípios são basilares. E Jaime Gama, destacando o caráter inovador da proposta, considera também que esta proposta, e cito outra vez, desculpem, eu vou fazer aqui um conjunto de situações, não por admiração pelas pessoas, porque eu não sou pessoa de me deslumbrar. Deslumbro com outras coisas, mas não me deslumbro com isto. Mas penso que é efetivamente importante. A proposta com vista à autonomia constituía, cito, a destruição positiva de toda a asfixia centralizadora operada pelo fascismo contra a dinâmica das sociedades insulares. Tratava-se, pois no essencial, de criar, no contexto da autonomia,
uma Assembleia Legislativa, não é um governo, uma Assembleia Legislativa regional democraticamente eleita. O foco no parlamentarismo. Pela qual, então, responderia um governo regional com poderes executivos. Mas o foco está no Parlamento. As Assembleias Legislativas Regionais deveriam ser a sede, a casa primeira e última da democracia e da autonomia. Era, portanto, uma ideia e uma lógica equilibrada de autonomia regional, dentro de uma responsabilidade democrática que se punha por parte do Estado Central um apoio efetivo, mas não paternalista. Já o fiz aqui na quarta-feira, mas para quem não estava, volto a citar aqui a parte final da intervenção de Jaime Gama. Eu não conheço o Jaime Gama pessoalmente. Portanto, não o conheci, não tenho nada com o Jaime Gama, atenção. Posso ter a estima que toda a gente tem, mas eu não tenho qualquer relação com Jaime Gama. Mas cito, a Revolução Democrática de 25 de Abril teria, e isto é ele a falar para os deputados, em 19 de março de 1976, a Revolução Democrática do 25 de Abril teria de ser também uma revolução regional. A descentralização e a autonomia são peças essenciais da vida democrática de uma nação livre. Neste caso, a descentralização e a autonomia atingem os horizontes mais largos da autonomia política. Senhor Presidente, senhores deputados, alguns séculos após terem sido descobertas e povoadas por portugueses de várias origens, as ilhas esquecidas ou mal conhecidas dos Açores e da Madeira atingem, graças ao espírito da democracia, que a todos nos anima, a sua maioridade constitucional. Trata-se da solução justa no momento próprio. Açorianos e madeirenses saberão reconhecer o elevado propósito desta Assembleia, que, de resto, mais não fez nesta matéria do que cumprir o seu dever perante aqueles que livremente a elegeram. Eu penso que este extrato do discurso de Jaime Gama devia ser ensinado em todas as escolas, pelo menos preparatórias ou secundárias, das regiões autónomas e do país. Seria interessante, agora há tanta disciplina, tanta coisa nova que não existia há 40 anos ou 30 anos atrás, porque é que também não se ensina um bocadinho disto? Terminado o discurso de Jaime Gama, coube ao deputado madeirense Emanuel Rodrigues, relator da Comissão, apresentar então o parecer da 8ª Comissão relativa à autonomia. Emanuel Rodrigues frisou que o texto da proposta era o resultado de 16 sessões de trabalho, das quais 12 se tinham realizado nos meses de agosto, outubro e novembro de 1975 e 4 em março de 76. Portanto, isto era um trabalho feito entre agosto de 75 e março de 76, mas grande parte entre agosto e novembro de 75. E Emanuel Rodrigues também sublinhou que a Comissão havia discutido se o articulado da proposta deveria integrar ou não a Constituição. Portanto, no fundo, era se o princípio da autonomia devia ser consagrado na Constituição. Sim ou não? E a Comissão considerou que sim. Deve, sim, senhor. A autonomia deve ser consagrada na Constituição da República. E depois, de forma sucinta, mas incisiva, Emanuel Rodrigues procedeu à apresentação da proposta, ou melhor, do título, designado de Açores e Madeira, composto por 11 artigos. Destacou claramente os condicionalismos geográficos, económicos e sociais, assim como as históricas aspirações das populações insulares, que estiveram na origem da autonomia político-administrativa regional desses arquipélagos. Uma autonomia que teria de ser caracterizada pela participação democrática dos cidadãos e que não afetaria a integridade da soberania do Estado,
sendo exercida no quadro da Constituição. Uma autonomia que supunha também a cooperação, falamos em conflitualidade, em conflito, mas também a cooperação, não é, entre diferentes órgãos de governo regional e central, tendo em vista, em especial, a correção das desigualdades derivadas da insularidade. Nesta ordem autonómica, Rodrigues descreveu os poderes que eram concedidos aos órgãos a criar nos arquipélagos, de tipo legislativo, desde logo, através de uma Assembleia Legislativa Regional, eleita por sufrágio universal, direto e secreto. E também órgãos de tipo executivo, o Governo Regional, que seria responsável perante a Assembleia. O foco está sempre na Assembleia. Portanto, a ideia dos constituintes é colocar o foco na Assembleia. É o parlamentarismo. E um governo que responde perante a Assembleia. Não uma Assembleia que está ao serviço de um governo. Não uma Assembleia que simplesmente aprova aquilo que o governo diz ou não diz e segue. Não. A Assembleia é que tem que decidir, a Assembleia é que, no fundo, é soberana. Se isto acontece ou não, isto é outra história. Mas era assim, este era o desiderato dos constituintes. Mas atenção, esta autonomia não excluía a ligação aos órgãos centrais do Estado, porque eles podiam ser dissolvidos por prática de atos contrários à Constituição, ou suspensos pelo Presidente da República em determinadas situações, ouvido o Conselho da República, o Conselho da Revolução e a Assembleia da República. Para além disso, a soberania da República seria representada em cada uma das regiões autónomas por um Ministro da República, nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro. Cabia, no entanto, a elaboração dos estatutos político-administrativos das regiões autónomas às Assembleias Regionais. Não seria na Assembleia da República, a Assembleia Constituinte, não. Cada região, através dos seus representantes eleitos nas Assembleias Legislativas, iriam efetivamente, ou deveriam efetivamente, elaborar e aprovar os respectivos estatutos, que depois seriam promulgados pelo Presidente da República após sanção da Assembleia da República. O artigo 10 deste articulado propunha ainda algo que não veio a ser feito, e depois vamos ver porquê, que era a criação de um tribunal de conflitos, formado por membros em número paritário designados pela Assembleia da República e pelas Assembleias Legislativas Regionais, e presidido por um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Tribunal de conflitos entre as regiões autónomas e a República. Isto foi na proposta, mas esta parte depois foi alterada. Feita a apresentação, o projeto foi debatido na generalidade em duas sessões, em 19 e em 23 de março de 1976. Agora só para ver aqui o tempo, porque eu estou aqui sob grande pressão da parte de algumas pessoas que querem que eu termine esta conferência rapidamente e eu não vou designar os nomes. Mas essas pessoas sabem. E não é o meu caro amigo Filipe. Mas pronto. Feita a apresentação, o projeto foi debatido na generalidade em duas sessões, em 19 e 23 de março de 1976. E aí, há logo que ter em conta aqui uma coisa. Não há qualquer declaração de voto negativa por parte dos partidos. PPD, PS e CDS apresentam declarações positivas. MDP e PCP também são positivas, ainda que algo críticas em alguns aspectos, porque têm dúvidas quanto à atribuição de um tão lato poder legislativo e executivo às regiões autónomas, sendo também contrários à criação do Tribunal de Conflitos, por ser contrário, na perspectiva destes partidos, à unidade do Estado. O PCP considera, aliás, que este último ponto
vinha no sentido de instituir um estatuto de federalismo, mais do que um estatuto de autonomia regional. Por isso, embora defendesse o princípio da autonomia regional, o PCP considerava, e considerava que era preciso encontrar precauções para que essa autonomia não pusesse em causa a unidade nacional e os interesses dos trabalhadores e das massas populares destas regiões. Tratava-se de uma posição mais crítica, mais cautelosa, não necessariamente contrária, e de facto o PCP vai votar a favor, atenção, mas muito cautelosa, digamos, em relação a alguns aspectos. E contrastava, por exemplo, com a posição do PPD, que, defendendo a proposta, dizia em todo o caso, e disse pela voz de Mota Amaral, que ela não tinha ido tão longe quando se pretendia. A autonomia teria que ser muito mais aprofundada. O próprio Mota Amaral diz, na sua declaração de voto, que votava vencido em relação a alguns artigos que pareciam pôr em causa a descentralização, nomeadamente a possibilidade de suspensão ou dissolução dos órgãos regionais por práticas de atos contrários à Constituição. Mas, mesmo assim, considerando que se devia ir mais além, o PPD defende esta proposta. Era aquilo que era possível. Nos debates destacam-se vários deputados insulares, Jaime Gama, desde logo, Monteiro de Aguiar, do PS, Mota Amaral e Manuel Rodrigues e Américo Viveiros, do PPD, Vital Moreira, do PCP, Marcos Pinto, do MDP-CDE. Talvez tenha sido Américo Viveiros, deputado, portanto, açoriano, que de forma mais vincadamente defendeu a autonomia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, considerando que a lei fundamental da nação ficaria mais rica, mais progressista, porque mais democrática, graças, efetivamente, à aprovação de um estatuto, à aprovação do não é aprovação neste caso, mas graças à incorporação na Constituição de um título dedicado à questão autonómica. Era, no entendimento dele, uma conquista do 25 de abril de 74 e uma conquista do 25 de abril de 75. Uma conquista, portanto, das eleições e de todos os que tinham votado nessas eleições. E referindo-se especificamente aos açorianos, uma conquista, dizia ele, irreversível do povo açoriano. Dádiva ou conquista, bom, é desta forma que Américo Viveiros apresenta. Uma conquista irreversível do povo açoriano contra o Estado Novo. Portanto, Américo Viveiros, do PPD, diz uma conquista irreversível do povo açoriano contra o Estado Novo que coartara as liberdades insulares. E declarava: o que vai ficar a constar desta Constituição, isto é uma citação, o que vai ficar a constar desta Constituição, em relação aos Açores e à Madeira, não é mais do que a consagração daquilo que sempre foi a vontade do povo, espezinhado e abafado pelo ditador Salazar, que satanicamente nos retirou a autonomia. Aliás, nada mais era de esperar de um regime totalitário, ditatorial e, por consequência, centralizador. Isto não são palavras minhas. Estou aqui a fazer uma citação, atenção. Mas temos de entender o contexto da época, não é? E, efetivamente, são palavras muito fortes, muito veementes, não é? Não ditas por uma pessoa do PCP ou da UDP, não, ditas por um deputado açoriano eleito pelo PPD. Da mesma forma, Jaime Gama, defendendo essa proposta, considera que uma política autêntica de unidade nacional não enjeita a complexidade dos particularismos regionais. E daí também se faz a grandeza da pátria. Portanto, ele considera que a autonomia será até um elemento de engrandecimento do país. E numa intervenção um pouco mais dura, o deputado Monteiro de Aguiar refere-se às condições de vida no arquipélago. E aqui estamos a falar um pouco, vem aqui um pouco ao encontro da conferência do Dr. Freitas Branco.
refere aqui muito explicitamente as difíceis condições de vida no arquipélago da Madeira e os sofrimentos da sua população durante o Estado Novo. Daí a sua defesa acérrima da democracia e da autonomia, frisando: sem democracia, o obscurantismo tomará o lugar à informação e à lucidez. O egoísmo de poucos condicionará a libertação económica, cultural e cívica de todo um povo dado ao trabalho. O critério da justiça poderá ser substituído por coloridas alternativas alienantes, que fugirão sempre a encarar de frente os problemas. A Madeira é uma bela terra. Não queremos que ela seja ofuscada pela miopia política. Ela terá de ser palco de grandeza social e humana. Desejaríamos mesmo que ela fosse um exemplo. Há aqui um ideal, há aqui uma utopia, certamente, neste discurso. Mas eu penso que há aqui também uma autenticidade. Portanto, o ideal de autonomia ligado à democracia e, portanto, a construção de uma nova sociedade. E uma sociedade mais justa, mais igualitária, efetivamente com menos iniquidades e com respeito pelos direitos dos cidadãos e pelos direitos humanos. A nossa Constituição, penso que também tem muito, ainda tem, ela foi sendo expurgada, mas ainda tem um pouco desta utopia, felizmente ainda tem um pouco desta utopia. E continua analisando a situação da Madeira durante o período do Estado Novo e defendendo aquilo que eu considero o desenvolvimento integrado do arquipélago, afirma: a longa noite do fascismo deixou nas nossas gentes marcas profundas, entre elas a marginalização do processo político. A população densa da Madeira precisa de cultura, de instrução, de serviços de saúde e assistência, de habitação, de desenvolvimento profissional e técnico, de infraestruturas físicas, de riqueza aumentada e melhor repartida. Tudo isto são objetivos que se pretendiam alcançar com a autonomia. Bom, e isto mesmo também é, já agora, a Monteiro de Aguiar é do PS, mas Emanuel Rodrigues do PPD vai também na mesma linha, considerando que o sonho da autonomia teria transformado em realidade as legítimas aspirações da população, tanto da Madeira como dos Açores. Referindo sempre uma coisa que é muito interessante, nas palavras de Emanuel Rodrigues, e ele diz até, é uma verdade indesmentível, nós queremos tudo isto. Há uma coisa que é indesmentível, o povo da Madeira quer continuar a ser português. E eu, por isso, também tenho sempre muitas dúvidas no real alcance da Flama em termos de mobilização da população da Madeira. Não sei, a Flama teve a atividade, mas teria efetivamente apoio por parte de setores significativos da população? A minha ideia é que não. A Flama não teria apoios por parte de setores significativos. Fazia muito barulho, certamente, mas apoios dentro da população significativos, eu penso que não. Mas é assim, isto é meramente uma impressão, porque eu nunca fiz um estudo, digamos, rigoroso sobre o assunto e, portanto, não posso dizer. E já agora, Mota Amaral também, e isto é interessante, Mota Amaral dizendo que vota vencido por causa de querer mais aprofundar, uma autonomia mais aprofundada, é um dos últimos a falar e exorta, é interessante, ele exorta a Assembleia Constituinte a aprovar por unanimidade a proposta. E diz, foi o 25 de Abril, na plenitude do seu sentido de libertador, que abriu
a possibilidade de reforma profunda e decisiva. Histórica, podemos dizer, sem qualquer hipérbole, que a Assembleia Constituinte vai certamente aprovar. Estamos convencidos que é imprescindível promover o desenvolvimento económico, que para promover o desenvolvimento económico e para realizar as reformas sociais necessárias à realização dos interesses das classes trabalhadoras, em especial das mais desfavorecidas, instituir nos Açores e na Madeira órgãos de governo próprio de base plenamente democrática. E ele exorta, por favor, votem. E votem por unanimidade. E a Assembleia vota por unanimidade. Apesar atenção, na generalidade, o título é efetivamente aprovado pela Assembleia Constituinte, por todos os partidos presentes na Assembleia Constituinte, por todos os deputados presentes naquela sessão, é eleito, efetivamente, é aprovada por unanimidade no dia 23 de março de 1976. Claro, depois segue-se o debate e a aprovação na especialidade, e aí temos, efetivamente, posições já não de consenso, de convergência, mas já não de consenso. Temos artigos que vão sendo alterados, mas não de forma estrutural. À parte do 10º artigo, eu penso que não há alterações estruturais, digamos, à proposta da 8ª Comissão, mas há alterações de detalhe, e aí este é o domínio dos juristas, de homens como Jorge Miranda, Mota Pinto, da Universidade de Coimbra também, Barbosa de Melo, que eu conheci muito bem, não é? E Vital Moreira, do PCP, também de Coimbra. Portanto, é interessante que este debate na especialidade, que é um debate sobretudo jurídico, onde entram também alguns insulares, e portanto, o Mota Amaral também entra nesse debate, mas é um debate sobretudo entre professores. E sobretudo professores da Escola de Coimbra. No detalhe, este título 7º da Constituição da República Portuguesa é, em larga medida, fruto, e eu vou terminar, em 2 minutos eu vou terminar, fruto muito do trabalho da Escola de Coimbra. Não há alterações estruturais àquilo que é a proposta da 8ª Comissão, exceto, na minha perspectiva, o artigo 10º, que é relativo à instituição de um Tribunal de Conflitos. Porquê? O PCP já tinha anunciado, o MDP também, mesmo no PS e até no PSD havia efetivamente vozes dissonantes e, portanto, o Tribunal de Conflitos é rejeitado e chega-se a uma solução de compromisso, mas que nem toda a gente, mesmo assim nem toda a gente vota, que é não a criação de um Tribunal de Conflitos, mas de uma comissão consultiva que funcionaria junto da Presidência da República e emitiria pareceres sobre assuntos relacionados com as regiões autónomas por solicitação ou do Presidente da República, ou do Ministro da República, ou dos Presidentes das Assembleias Regionais. Esta, digamos, é a grande alteração na especialidade. Não há, portanto, um consenso, mas há uma ampla convergência entre todos os partidos naquilo que será a aprovação do título 7º da Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de abril de 1976, e que instituiu as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, na senda das históricas aspirações autonomistas das populações insulares, mas, e acima de tudo, na minha perspectiva, posso estar errado, visando a participação democrática dos cidadãos, o desenvolvimento económico e social e a promoção e defesa dos interesses regionais, em concomitância com o reforço da unidade nacional, que não era posta em causa, e dos laços de solidariedade entre todos os portugueses. A autonomia insular e democracia estão, portanto,
assim, na minha perspectiva, poderei estar errado, indissoluvelmente ligados no quadro do processo revolucionário e explotado pelo 25 de Abril de 1974 e no quadro da construção do regime democrático português que resultou, ou procede, da Constituição da República Portuguesa de 1976. Uma Constituição democrática e que pela primeira vez consagrou na Lei Fundamental da Nação a autonomia política dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando Pimenta, por esta excelente palestra. De facto, é matéria que parece-me que devia estar inscrita, pelo menos em alguns currículos, já não digo do ensino básico, mas talvez do ensino secundário. Caros amigos, perguntas, peço sobretudo as vossas perguntas e peço também concisão e celeridade, se faz favor. Dr. Henrique Sampaio, se faz favor. Sr. Henrique Sampaio. Muito obrigado. Eu só não penso que não vou fazer nenhuma pergunta, melhor dizendo, se calhar, mas quer dizer, o que me apraz dizer é o seguinte, relativamente até aos excertos que o Sr. Professor foi lendo dos deputados da Constituinte, da 8ª Comissão, em particular, já agora, do madeirense António Alberto Monteiro de Aguiar, que, pronto, muita gente saberá, é pai de uma ex-eurodeputada pela Madeira, a Cláudia Monteiro de Aguiar, mas o Alberto Monteiro de Aguiar, até o discurso que ele citou aí, da intervenção que ele fez na 8ª Comissão, quando se debateu a questão autonómica, tem muito que ver também com o passado do Monteiro de Aguiar, porque o Monteiro de Aguiar foi militante da Ação Católica Operária na Madeira, foi o primeiro presidente do Centro de Cultura Operária na Madeira e foi dirigente eleito em 1972 do Sindicato dos Escritórios e Caixeiros da Madeira, numa eleição em que tiveram em disputa uma lista da oposição, digamos assim, e uma lista dos sindicatos cooperativos. Não é? Agora, o que eu queria salientar do excerto que leu da intervenção do Monteiro de Aguiar, e das outras não diferem, naturalmente, pelo menos do que eu ouvi, é a sensação que fica que, enfim, o caminho faz caminhando, digamos assim, mas a sensação que fica é que continuamos uma caminhada que não tem fim, porque uma série de questões que ele elencou continuam por resolver, continuam por satisfazer, continuam por solucionar. Só uma outra observação, relativamente também à observação que o professor fez do peso da flama na Madeira. Eu julgo que não é errado dizer-se, pelo menos é a leitura que eu tenho, desse período, do impacto do separatismo nas duas regiões. Eu penso que a FLA nos Açores teve um peso, mesmo que fosse manipulando populações, que foi, obviamente, teve esse caráter também, teve um peso que nunca teve na Madeira. Como sabem, portanto, no 6 de junho, em Ponta Delgada, a ocupação da emissora, do emissor regional, a ocupação do aeroporto, etc., a Flama quis fazer o mesmo aqui a 7 de outubro de 75, mas as coisas não resultaram, não é? E, portanto, isso também revela que, de facto, a Flama nunca teve o atrevimento, tentou, mas nunca concretizou, de levar a efeito na praça pública, nas ruas, nenhuma atividade. Limitou-se às bombas, limitou-se ao terrorismo covarde, de madrugada, etc. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, também responde à questão que, de alguma maneira, disse, não questionou, pareceu-me que
também concordava com o que eu estou a dizer, que de facto, do ponto de vista popular, a Flama nunca teve peso popular. Limitou-se, portanto, a fazer umas ações no norte da ilha, Santa Serra, São Vicente, etc., mas aqui no Funchal nunca fez nada de relevante. Muito obrigado. Quer dizer alguma coisa? Sim, em primeiro lugar, agradecer a intervenção do Sr. Henrique Sampaio e até estas achegas que são importantes, porque há coisas que sinceramente não conheço, não sei, e portanto, mesmo o passado do Monteiro de Aguiar, eu tinha algumas ideias, mas, por exemplo, não conhecia, por exemplo, esta faceta tanto dirigente. Exato, portanto, e os testemunhos aqui são bastante relevantes. Agora, há aqui sempre uma questão que eu acho que é... há todo um sonho, efetivamente. Há um sonho para o país, há um sonho para Portugal. Eu não quero ser aqui romântico, nem quero ser lírico, mas eu penso que há muitos dos constituintes achavam que estavam efetivamente a participar de uma gesta, da construção de um novo país, de uma nova sociedade. E, portanto, também há discursos aqui muito enfáticos para o país e para as regiões, não é? Pensando na utopia. Que essa utopia, em parte, pode ser realizada, eu penso que sim. Eu recordo uma pessoa que já faleceu, de Vila Verde, no Minho. Ele diz, a paz é uma utopia, mas não é por isso que devemos deixar de lutar pela paz. Agora, se 50 anos, ao longo destes 50 anos, conseguimos concretizar muito do que era esperado, algumas coisas conseguimos, sem dúvida. Outras não. Seja a nível regional, seja a nível nacional. Mas, em todo o caso, para mim, a Constituição continua a ser o garante e, por outro lado, digamos, um horizonte. Daí, um horizonte que temos continuado a lutar pela sua concretização, ainda que a Constituição tenha vindo a ser expurgada de muitos, ou de alguns princípios com os quais eu estava de acordo e que agora, infelizmente, não estão. Sobre a Flama, quer dizer, isto é uma mera impressão, mas efetivamente é isto. Eu às vezes procuro dizer, mas afinal de contas, quanta gente é que a Flama mobilizou? Quantas manifestações de rua é que a Flama, quantos comícios, quantas pessoas é que quantas pessoas é que eu conheço aqui na Madeira hoje que se dizem independentistas hoje ou há 50 anos atrás? Eu não conheço ninguém. Mas elas existem, eu sei. Mas eu, por exemplo, eu não sou daqui, não é? Venho para aqui, já estou aqui há uns anos. E eu pergunto, mas às vezes ouço críticas ao continente e ao centralismo, e eles perguntam, mas é independente? Não, de modo algum. Eu ainda não encontrei uma pessoa que se dissesse independentista na Madeira, mas eu, por exemplo, nos Açores encontro. Eu nos Açores, em 2 ou 3 vezes que eu fui aos Açores, isto é público, não tem nada de mal. Uma vez num congresso organizado na Universidade dos Açores, encontrei um grupo de pessoas independentistas que me disse, mas pessoas muito simpáticas, muito afáveis, e rimos e falámos, mas nós somos independentistas, até gostamos de Portugal, alguns pelo menos, mas somos independentistas. Isto aqui na Madeira, por exemplo. Portanto, daí eu penso que há uma debilidade, efetivamente, da Flama em termos de base social. E nesse aspecto acho que estamos de acordo. Pronto. Professor Avelino, Sr. Professor... Obrigado. Já sei o que é. Eu quero felicitar o Dr. Fernando Pimenta por esta comunicação, muito esclarecedora, aliás, como é timbre das coisas que ele normalmente diz. Agora, aqui, eu não vou fazer perguntas, acho eu, vou fazer aqui 1 ou 2 comentários. É verdade que na 8ª Comissão da Constituinte o arrazoado autonómico, chamemos assim, foi aprovado por unanimidade. No fim, foi aprovado por unanimidade. Creio, entretanto, que no durante
As discordâncias foram muitas. combate. E creio fundamentalmente que a esquerda terá aprovado o arrazoado autonómico um pouco a contragosto, porque entendia na altura que a autonomia podia ser um modo de perpetuação de grandes sobre pequenos nas regiões autónomas, e porque entendia também que a autonomia podia ser uma forma de separar as ilhas do curso da Revolução, separar as ilhas das benfeitorias da Revolução. Outra questão. É natural que o Jaime Gama, que o Dr. Jaime Gama, deputado do PS pelos Açores, tenha tido muito interesse em enfatizar, portanto, o consenso verificado, porque ele era o presidente da Comissão e todo o presidente gosta, portanto, que as coisas efetivamente corram bem. Por isso, a citação do Jaime Gama, que aqui foi relembrada, é uma citação excessiva. Quando ele anuncia o fim do centralismo, quando ele anuncia o triunfo do regionalismo, é uma citação excessiva. Não estou nada de acordo a que essa citação deva ser obrigatoriamente ensinada às crianças. Coitadas das crianças. Se as crianças tiverem de aprender tudo aquilo que os adultos acham que elas devem aprender, não aprendem absolutamente nada. E quanto mais às vezes se quer que elas aprendam, menos, portanto, enfim, elas aprenderão. E a prova de que o Dr. Jaime Gama tem interesse, portanto, em relevar, portanto, o consenso, a unanimidade, e a prova de que isso decorre do facto de ele ser presidente, basta ver, portanto, o que dizem outros. Quase o contrário, nomeadamente o Mota Amaral, às vezes, e sendo certo que, por boas ou mais razões, e eu repito, por boas ou mais razões, o PPD foi, de certa forma, o campeão da institucionalização, portanto, da autonomia. Para terminar, falou-se aqui outra vez em dádiva e conquista, portanto, em matéria, portanto, enfim, de autonomia. Eu não vou entrar nesse debate de novo, agora vou chamar a atenção para uma coisa. Se nós entendermos os ditos destes deputados, se nós entendermos as posições destes variados deputados como verdades absolutas, nós corremos o risco de entrar em grande contradição. Eu diria, pelo contrário, que é preciso, fundamentalmente, desvalorizar, portanto, as expressões, os ditos e, sobretudo, os excessos destes deputados nestas alturas. E, fundamentalmente, porque os documentos não são história, os documentos são um meio de construção da história. Estou a ensinar, portanto, o Pai Nosso ao Padre Vigário, e os documentos, portanto, só valem verdadeiramente depois do seu conteúdo ser submetido à crítica e dos seus contributos, portanto, passarem pelo crivo da síntese. Pronto, é só isto. Muito bem. Dr. Avelino, muito obrigado. As discordâncias que existem, elas são óbvias e são patentes. A dado momento, se não estou em erro, é o Vital Moreira, o Vital Moreira chama de fascista ao Mota Amaral e acusações. Tudo isso existe e tudo isso é política. Tudo isso existe, tudo isso faz. Agora, no final, há um consenso. No final, o princípio da autonomia prevalece e toda a gente o defende. Eu acho que isto é... Agora, a citação do Jaime Gama não é a citação do consenso. A citação do Jaime Gama é esta. A Revolução Democrática do 25 de Abril teria de ser também uma revolução regional. A descentralização e a autonomia são peças essenciais da vida democrática de uma nação livre. Não, e isto, eu penso que isto é basilar.
Isto não tem a ver com consenso ou divergência. Tem a ver com a importância da democracia, a relação entre democracia e autonomia, e a questão da conquista não é a conquista dos açorianos ou a conquista dos madeirenses. É a conquista do... E isso também está dito, isso foi muito claro. A conquista do 25 de Abril é uma das conquistas do 25 de Abril. 25 de Abril pensado em termos de nação. É uma conquista da nação para o seu futuro. E a autonomia é uma dessas conquistas, sancionadas de resto, sancionada pelas eleições de 75 e pela Assembleia Constituinte. Essa é que não é a conquista, digamos, de um setor que lutou na Madeira, ou que lutou nos Açores, ou que lutou no Algarve, ou no Minho, ou seja, é a conquista do 25 é uma das conquistas do 25 de Abril. Tal como a democracia, tal como o Serviço Nacional de Saúde, que já aqui citado, tal como outras coisas que são de civilização. Esta é que é a conquista. Não é a conquista de um grupo, não é a conquista de uma facção, não é a conquista de uma região. É uma conquista do país. Isto em relação à dádiva e à conquista. Agora, claramente, obviamente, cabe a Jaime Gama enfatizar o consenso. Claro, não se chega a consenso também sem discussão. E eu acho interessantíssima esta discussão, porque eles digladiam-se, apresentam posições, ideologias completamente diferentes, é verdade, mas no fim concordam numa coisa que é no princípio da autonomia. E o articulado, que não é um arrazoado, o articulado do título 7º, que depois é alterado na especialidade, naquilo que é fundamental continua à exceção do artigo 10º. Portanto, no meio desta confusão, e um que é fascista, e outro que é comunista, e um que colaborou com o Marcelo Caetano, e outro que não colaborou, e mais não sei quem, a verdade é que eles conseguem produzir um bom documento. Eu acho isso fantástico. Tomara nós, eu gostava de ver as nossas sessões da Assembleia da República com este tipo de debates e produzirem leis tão interessantes e tão importantes e com um horizonte tão profundo como estas. Agora, deslumbramento, eu não tenho deslumbramento por ninguém. Não, muito menos deslumbramento político. E, portanto, o meu pai estava até em setores muito... Eu não era vivo e o meu pai estava em setores políticos muito diferentes destes, diga-se passagem. Pensando noutras legitimidades que não a legitimidade eleitoral. Mas, efetivamente, temos que saber ler, sem dúvida, temos que usar, enquanto historiadores, temos que usar a crítica histórica, temos que saber ler e contextualizar estes discursos, mas estes discursos têm um valor, efetivamente, para a época, não apenas do ponto de vista informativo, mas para pensar, não é, a mentalidade e a cultura política da época. E que podia ser, às vezes, um pouco insana e um pouco louca, mas toda esta veemência no discurso, tudo isto faz parte de um... que nós não temos agora. A não ser um senhor que, por exemplo, que vai a Madrid a dizer que os últimos 50 anos foram caóticos e maus e péssimos para a nossa história e para o nosso país. Eu não vou citar a pessoa. É uma posição, sem dúvida, mas é a única pessoa que parece que tem garra neste país neste momento. E, portanto, eu gosto de pessoas com garra. Ou com garras. Nós temos mais 5 minutos, portanto, a professora Susana vou também e depois ser o professor rápida. Santiago. Fernando, gostei imenso de ouvir uma pergunta que talvez não tem diretamente a ver com isto, porque é um ligeiro de anos anteriores. Eu queria saber se nesta questão, na discussão e na reflexão sobre a organização e a orgânica da autonomia, se há alguma influência na discussão que houve em 69 sobre as regiões de planeamento, ou seja, se em algum momento encontraste um fio condutor que permitisse que esta discussão que há em 69 e 70 tivesse alimentado a configuração depois da autonomia constitucional em 75, 76. Obrigada.
Bom, a região de planeamento aqui na Madeira acaba por nunca existir, não é? Mas, assim, nos debates da 8ª Comissão, isso é aflorado. Mas não é muito... Daquilo que eu, embora eu não me tenha dedicado, se calhar, com a profundidade necessária, mas daquilo que eu me lembro, não aparece, digamos, ali como uma base fundamental. Aliás, até há uma certa inspiração até no estrangeiro, efetivamente, na experiência, por exemplo, italiana, do pós-Segunda Guerra Mundial, ou até na Constituição republicana em Espanha. Portanto, há esta ideia até de ir estudar outras experiências autonómicas, pelo menos no quadro europeu. Agora, que pelo menos no caso dos Açores, essa questão da região de planeamento pudesse ter alguma influência, é possível. Eu teria que ler melhor, pelo menos, a proposta do PPD, que é aquela, digamos, mais detalhada. Agora, assim, à memória, não consigo dar uma resposta assim tão rigorosa quanto isso. Sr. Professor. ¿Puedo? Bueno, buenas tardes. He seguido con muchísimo interés su intervención y además esas inflexiones que le da pues hace que no podamos caer en el sueño y estemos perfectamente atentos. Usted dice autonomía política, soberanía nacional, democracia. No es un proyecto paternalista, apunto. Y claro, yo, desde la perspectiva que me ha dado la historiografía española y la lectura últimamente detallada de la prensa, tengo la concepción de que sí que hay un paternalismo. Y el paternalismo es el pacto de las Fuerzas Armadas previo con los partidos políticos, previo a la redacción de la Constitución. Entonces, este es un tema que me parece que es de gran interés a la hora de plantearse el tema de la autonomía regional. Es decir, ha pasado el filtro de la tutela militar, la redacción el planteamiento de la autonomía, que por otro lado, a mí me hubiera gustado saber algo más de qué competencias están anunciando en la redacción, en ese marco jurídico que es la Constitución. Muchas gracias. Sim. Portanto, muito obrigado pela sua questão e sua intervenção. A questão do pacto MFA-partidos, pensando tal como ela é estabelecida em 1975, obviamente terá influência em todo o processo político português, pelo menos em 75. Isso não há dúvida nenhuma. E, portanto, também dizer que a questão autonómica é separada, não posso dizer. Que haja participação direta de militares ou que eu tenha indícios de uma influência ou de uma intervenção de bastidores dos militares nesta questão específica a nível da 8ª Comissão, eu não tenho indícios. Poderá ter acontecido, mas também há aqui um ponto importante. O parecer, a proposta, é apresentada em março de 76, já depois do 25 de novembro, e quando já estava, claro, ao Conselho da Revolução, não há dúvida nenhuma, não é? Ele vai subsistir. O Conselho da Revolução, a dado momento, aliás, há uma referência ao Conselho da Revolução no articulado, há essa referência, sem dúvida, mas a intervenção direta dos militares vai-se atenuando na parte política. Quer dizer, nós estamos aqui nas vésperas daquilo que depois vão ser também a aprovação da Constituição e de eleições. E, portanto, de constituição do primeiro governo, etc. Obviamente, temos a figura de Ramalhianes,
Costa Gomes ainda é presidente, depois temos a figura de Ramalhianes, mas há, pelo menos, um gradual regresso, não é, dos militares aos quartéis. Portanto, eu não posso afirmar com rigor, não posso fazê-lo com rigor, mas penso que a intervenção ou a influência dos militares aqui no debate, no articulado apresentado pela 8ª Comissão em março de 1976, não terá sido grande. Diferente teria sido, porventura, se esse articulado tivesse sido apresentado alguns meses antes, porque aí acredito que os militares estivessem numa outra posição e talvez estivessem... Mas mesmo assim, não sei, parece-me que o princípio da... Perdón, pero la influencia tendría que ser en el proceso de redacción, no tiene por qué ser en el último momento. No tiene por qué ser en el último momento. Mas a questão, claro, mas a questão é que há aqui um debate muito político que há um debate muito jurídico. E há um debate muito entre professores também. Há essa questão, é um pouco isso. Há aqui muito uma intervenção efetivamente de académicos, de juristas, professores de Coimbra e de Lisboa, muitos professores de Coimbra. Como que... Parece que os militares não, pelo menos nesta área, eu penso que eles não terão entrado muito. Mas eu não consigo dar uma resposta categórica de forma alguma e poderei, e é uma questão pertinente, que eu poderei procurar aprofundar efetivamente. A sensação que eu tenho é que essa intervenção terá sido relativamente reduzida. A acontecer terá sido relativamente reduzida. Mas não posso dar a certeza. E também, de forma alguma, em março de 1976, esta proposta não passou por causa dos militares, não eram os militares aqui que iam dizer que sim ou que não. Em março de 76, isso estava fora de causa. Estávamos mesmo a terminar. Dá-nos tanto. Sr. Professor, 1 minuto. Obrigado. O Pacto MFA-Partidos não terá tido influência nisto e eu explico porque que julgo que assim foi. A função deste pacto foi gerir as relações de poder a favor do MFA até às eleições legislativas. Era gerir o espaço entre a Constituinte e as legislativas. Como isto acontece já no tempo legislativo, eles já não tiveram influência. O Vital Moreira desloca-se à Itália por causa do regionalismo italiano. O nosso querido professor, tu ainda agora referiste eu e os nomes, Barbosa de Melo, tem grandes contactos com as Ilhas Åland. Exatamente, os estatutos autonómicos dessas regiões servem de inspiração ao nosso e não passa de todo pelo... É um debate eminentemente jurídico, melhor dizendo. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, professor Fernando Tavares Pimenta. Caros amigos, caros palestrantes, minhas senhoras, meus senhores, apenas 1 minuto do vosso tempo e como não acredito nem gosto de despedidas e porque encerramos agora os nossos trabalhos, apenas digo que em nome da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro e do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira, agradeço profundamente o empenho da equipa organizadora e a magnanimidade dos palestrantes. Não digo até amanhã, mas digo apenas até já, bem ágil. Boa tarde.